E no vídeo de hoje, o reflexo do movimento iluminista na religião. O terceiro episódio da série O Cristão e as Ideologias. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Este vídeo, então, é o terceiro episódio da série O Cristão e as Ideologias. Esta série tem como principal objetivo mostrar a incompatibilidade de ser cristão e revolucionário comunista ao mesmo tempo. No último vídeo, falamos como a invenção da prensa influenciou na propagação da Reforma Protestante. Neste episódio, você perceberá o reflexo da filosofia grega no iluminismo e nos períodos históricos posteriores. Então, eu preparei este vídeo com uma metodologia bem simples e didática para que você possa compreender o caminho traçado pelas ideologias terrenas até os dias atuais. Para uma melhor compreensão, eu organizei o vídeo da seguinte maneira: os filósofos gregos, a filosofia de Platão, a filosofia na Idade Média, passagens bíblicas sobre os gregos, o Renascimento, o Iluminismo e o reflexo do Iluminismo na religião. Antes de falarmos sobre o que foi o Iluminismo, onde e quando ocorreu, vamos voltar na antiguidade para a gente entender melhor o assunto. Tendemos a pensar que as pessoas do tempo presente são mais inteligentes que as de antigamente por ter acesso a mais recursos que as do passado. Porém, estudando a história antiga, notamos que grande parte das ideias que hoje prevalecem na academia são derivadas lá da antiguidade. No que diz respeito ao pensamento racional diante das coisas, não é certo dizer que isso teve início no Renascimento ou no Iluminismo, pois é possível encontrar isso nos escritos dos primeiros filósofos gregos. Inicialmente, a filosofia nasceu há mais de 2000 anos antes do período cristão, através dos egípcios. Ela atingiu, porém, uma proporção maior através dos filósofos gregos, pois eles colocaram os seus questionamentos e reflexões explícitos em escritas. Então, antes desse período, já havia sim filosofia, porém, era de forma oral. Então, desse modo, se desenvolveu o processo de questionar a existência humana, a ética e moral, entre outros aspectos. Ao longo da história, existiram diversos filósofos gregos, onde cada um contribuiu com a sua sabedoria e ensinamentos. No entanto, alguns se destacaram mais que outros por apresentarem grandes descobertas. Por exemplo, Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles e Epicuro. Dentre as dezenas de filósofos gregos, eu vou fazer alguns apontamentos sobre Platão, onde suas ideias refletem até hoje em diversas esferas da sociedade, principalmente na religião. Ele refletia a respeito da ética e da moral e foi o desenvolvedor do mito da caverna, uma das maiores alegorias da história filosófica já criada. Ele fundou a primeira universidade do mundo, chamada de Academia Platônica, e foi a partir do pensamento de Platão que os ideais comunistas floresceram no período da Antiguidade Clássica. É isso mesmo, os ideais comunistas floresceram no período da Antiguidade Clássica. Em um dos seus livros mais importantes, intitulado A República, Platão concebe um modelo ideal de sociedade a partir da supressão da propriedade privada e da família. É isso mesmo, você não entendeu errado. Supressão da propriedade privada e da família. De acordo com Platão,
O fim da propriedade privada levaria ao fim do conflito entre o Estado, né, concebido como a manifestação do interesse público, e cada cidadão particular, concebidos como a manifestação dos interesses privados. Então, a abolição do núcleo familiar, por sua vez, teria como resultado uma maior devoção ao bem público. Então, dessa forma, os vínculos matrimoniais deixariam de existir. Veja bem, e o acasalamento entre homens e mulheres deveria ser temporário. Os filhos que nascessem deveriam, veja bem, pessoal, desconhecer os pais e ficar sob cuidados permanentes do Estado, que proveria sustento e educação. Alguma coisa semelhante nas ideias atuais? O que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. É possível, a gente encontrar nas Escrituras Sagradas diversas passagens bíblicas sobre a sabedoria humana, mais especificamente sobre a sabedoria grega. Eu vou destacar 2 versículos, um de advertência contra as filosofias mundanas e um outro sobre a busca incessante dos gregos sobre a sabedoria terrena. O primeiro, Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E um outro versículo que eu quero destacar aqui, ele se encontra em 1 de Coríntios 1:23. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Vale lembrar que o apóstolo Paulo, ele viveu num contexto em que a cultura helenística era muito presente, muito evidente. O período helênico foi o marco de uma nova revolução cultural da humanidade. Foi neste período que surgiu uma nova paideia, uma nova forma de pensar e conceber as coisas, novos ideais e problemas. Foi um momento de abertura para uma nova mentalidade da greco-romana para a cultura cristã. Até mesmo o povo hebreu sofreu com as influências da filosofia grega. O helenismo encontrava grande resistência por parte dos fariseus. Já os saduceus o acolhiam na sua cultura. O apóstolo Paulo, ele adquiriu um patrimônio cultural helênico e soube contorná-lo segundo sua fé no Cristo Messias. Então, o fato é que o cristianismo purificou ou cristianizou a filosofia grega. Paulo adotou muitas formas externas do helenismo para se fazer entender pelos ouvintes. Por vezes, a influência é superficial, extrínsecas apenas. Eu julgo importante salientar uma questão referente ao período medieval, uma vez que notamos nos discursos do senso comum uma ideia equivocada quanto ao pensamento, as descobertas e até a filosofia do medievo. A visão que muitas vezes as pessoas têm deste vasto período histórico da Idade Média é sobremaneira negativa. Eles veem a Idade Média como Idade das Trevas, longa noite de 1000 anos, obscurantismo, pestes, perseguições religiosas e etc. Mas neste momento eu vou apresentar
para vocês alguns exemplos que provam que esse período medieval não foi só trevas, como muitos estudiosos insistem em afirmar. Então vamos lá. Na Idade Média, houve um grande cuidado com a elaboração de um pensamento rigoroso e bem fundamentado. Foi um período em que pudemos ver a beleza e engenhosidade arquitetônica das grandes catedrais. Um período em que foram compostas obras de grande significado filosófico, teológico e literário. Basta lembrar da Suma Teológica de Tomás de Aquino ou de A Divina Comédia de Dante, um período que assiste ao surgimento e consolidação das universidades com seus debates acadêmicos e vasta produção intelectual. E como não referir São Francisco de Assis, eleito pela revista norte-americana Times como o homem do milênio, dada sua vida despojada e inteiramente devotada aos mais desvalidos e excluídos do convívio social? Então, esses exemplos que eu dei aí provam que a Idade Média não foi só de Idade das Trevas, longa noite de 1000 anos. E uma outra observação ainda do período medieval foi que ocorreram ideias comunistas também neste período. É isso mesmo, comunismo no período medieval, ideias comunistas no período medieval. Entre os séculos XII e XV, apareceram alguns ideais comunistas baseados em pressupostos religiosos do cristianismo primitivo. Então, os cátaros e os valdenses, eles se constituíram em dissidência da Igreja Católica. Então, nas pregações de cátaros e de valdenses, desses cátaros e valdenses, os adeptos desses grupos, eles repudiavam, sabe o quê? A propriedade privada. Eles exaltavam a pobreza e a necessidade de uma vida comunitária, onde todos deveriam trabalhar e conviver igualitariamente. O abade Joaquim de Fiore, o franciscano Dolcino e o protestante Thomas Munzer também foram líderes de movimentos religiosos dissidentes que pregavam a fraternidade e a comunhão universal entre os homens. Esses líderes, eles incentivaram a supressão da propriedade privada, incluindo bens materiais em geral, e a convivência humana dentro de padrões de uma vida simples, ou seja, pobreza. Os líderes ortodoxos da Igreja Católica, eles consideraram todos esses movimentos comunistas cristãos como heréticos e uma séria ameaça para a instituição eclesiástica. Então, nos séculos seguintes, a perseguição e a repressão aos líderes desses movimentos os levaram ao declínio e à extinção. Sobre a filosofia medieval, que tantos consideram inexistentes, podemos dizer que essa filosofia medieval é marcada por uma íntima ligação com a religião, sobretudo a religião cristã. Embora encontramos aí também uma importante reflexão filosófica oriunda dos árabes e dos judeus. Vez por outra, aqui ou lá, disse que a Idade Média não teria produzido uma autêntica filosofia. Ignora-se por desconhecimento ou preconceito, que a Idade Média não é uma época menor na história da filosofia. Essa percepção negativa, bastante negativa sobre o medievo, encontrou forte respaldo no Iluminismo, que pretendia lançar luz da razão moderna sobre as trevas medievais. Então, à medida, porém, que a Idade Média ela começou a ser estudada de modo mais rigoroso e isento de preconceitos, esse processo teve início com o Romantismo. Então, uma nova visão mais real do medievo, da Idade Média, foi se formando.
Renascimento. O Renascimento foi um movimento de renovação intelectual que preparou o solo para o nascimento do Iluminismo. Então, este movimento foi o renascimento ocorrido na Europa, dentro da transição do feudalismo para o capitalismo. Então, esse período marcante da história europeia foi caracterizado por grandes conquistas culturais ocorridas entre os séculos XIV e XVI, ou seja, entre os anos de 1301 até 1600. Para os renascentistas, a razão e a ciência eram as bases para a compreensão do mundo. E houve então mudança nas formas de sentir, pensar, agir em relação àqueles padrões de pensamento e comportamento vigentes na Idade Média. Então, o Renascimento ele representa um distanciamento do cristianismo e da lógica e uma aproximação ao humanismo. Os humanistas do Renascimento, eles redescobriram obras clássicas latinas e gregas, ou seja, eles redescobriram obras da antiguidade. A filosofia humanista, ela enfatizava a dignidade da humanidade, ou seja, o intelectualismo passou a ser dedicado ao estudo do ser humano e não mais para a teologia e lógica. Os humanistas eles davam importância aos assuntos temporais e pessoais, em vez de enxergar o mundo como um portal para a pós-vida cristã. Então, um novo senso crítico surgiu, que valoriza a contribuição dos antigos gregos, mas que também preparava o terreno para o nascimento da filosofia moderna, na era da razão, o iluminismo, que a gente vai falar daqui a pouco. Os humanistas influenciaram o renascimento europeu e abriram o caminho para o surgimento de um mundo laico e moderno. Vamos recordar o episódio 2 aqui da série, que eu tratei sobre a invenção da prensa de Gutenberg e como ela influenciou a propagação do protestantismo. Porém, ela também foi responsável pela propagação de leituras, de textos, de filosofias terrenas. Então, veja bem, unindo essa informação com todas as informações que eu acabei de trazer para você nesse vídeo, dos filósofos gregos, Renascimento, filosofia da Antiguidade com seus ilustres filósofos e o período medieval com suas descobertas e intelectualidade, estamos prontos para compreendermos o que foi o movimento iluminista. Então, o iluminismo, ele originou-se no Renascimento cultural, científico e artístico, e também é chamado de ilustração. O iluminismo ele é entendido como o responsável por promover uma série de mudanças em diversos sentidos. Áreas como a religião, a cultura, a economia, a política, a sociedade, entre outras áreas, sofreram influência dessas ideias. O iluminismo foi resultado de uma renovação intelectual que já estava em curso na Europa desde o século XVII. O iluminismo, então, foi um período após o Renascimento que levou a uma forte afluência de ideias que procuravam melhorar a condição da humanidade. Então, o iluminismo está associado ao método científico, industrialização, racionalidade, astronomia e cálculo. Esse período iluminista ficou marcado por uma série de pensadores que deixaram grandes contribuições negativas, positivas para a humanidade. Então, vou mostrar para vocês agora
alguns dos iluministas de destaque. Voltaire foi um defensor das liberdades individuais e da tolerância. Foi uma das principais inspirações da Revolução Francesa. Denis Diderot, ele foi um filósofo, escritor e tradutor francês, um dos grandes pensadores do iluminismo francês e principal idealizador da enciclopédia, um dos símbolos do iluminismo, que preparou ideologicamente a Revolução Francesa. David Hume foi filósofo, historiador, ensaísta e diplomata escocês. Ele foi acusado de heresia pela Igreja Católica por ter ideias associadas ao ateísmo e ao ceticismo. Immanuel Kant. Ele escreveu algumas das principais obras filosóficas da modernidade. Ele fundou uma nova teoria do conhecimento chamada idealismo transcendental, e a sua filosofia, como um todo, fundou o criticismo, uma corrente crítica do saber filosófico, que visava, como queria Kant, delimitar os limites do conhecimento humano. Adam Smith foi um economista e filósofo social do iluminismo escocês e é considerado o pai da economia moderna. Ele abordou questões como o crescimento econômico, ética, educação, divisão do trabalho, livre concorrência, evolução social e etc. Jacques Rousseau foi um filósofo e escritor franco-suíço, um dos maiores intelectuais do iluminismo francês, e foi considerado também um precursor do socialismo por conta de suas teses sobre a imoralidade da propriedade privada e do romantismo por defender a necessidade de uma maior conexão do ser humano com a natureza. Montesquieu, filósofo, escritor e político iluminista francês, foi um dos principais intelectuais iluministas a sustentar teoricamente a Revolução Francesa, que aconteceria em 1789, 34 anos depois da sua morte. A principal contribuição de Montesquieu para a filosofia política que fundamentou a Revolução e para toda a organização política posterior foi a ideia de tripartição dos poderes do Estado. Depois de entendermos o que foi o movimento iluminista, vamos tomar conhecimento como ele refletiu na teologia, na religião, na fé. O iluminismo era de uma nova filosofia que visava a independência do homem, do que podemos chamar de um receio teológico ou eclesiástico. Em outras palavras, filósofos que não tinham mais a Bíblia ou a tradição cristã como objetivo, análise e fundamento de suas ideias. Então, em muitos aspectos, era um movimento filosófico que não somente queria independência da teologia, mas que, em muitos casos, negava a sua eficácia e autenticidade como ciência legítima. Bem, pessoal, nós estudamos hoje sobre os filósofos da Grécia Antiga, especificamente a ideia de Platão, com seus ideais comunistas influenciando o movimento iluminista e o tempo presente. Nós vimos também essa desconstrução de uma crença cristalizada de que o período medieval foi só de trevas e retrocessos, e no final você pode perceber como o iluminismo afetou negativamente a fé, a religião, ao tirar Deus da história. No próximo vídeo, o quarto episódio desta série, O Cristão e as Ideologias, eu vou trazer um vídeo incrível sobre 7 vacas sagradas. É isso mesmo.
7 vacas sagradas, 7 homens que influenciaram negativamente o mundo. Tem uma frase muito interessante. Muito embora os corpos destes 7 homens estejam frios e inertes, a sepultura não mitiga a influência deles no mundo de hoje. Eles continuam a governar porque alteraram a forma de pensar do novo mundo. Você não vai perder, né? Então, no próximo vídeo, 7 homens que influenciaram negativamente o mundo. 7 homens que falam de suas sepulturas. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.